Olá para você que está ouvindo este áudio, eu sou a Ana Rodrigues, astróloga, e você está ouvindo o podcast de histórias astrológicas. Estamos na segunda temporada e no quarto episódio, onde nós estamos abordando histórias astrológicas, curiosidades sobre astrologia. Desde o primeiro episódio a gente vem trazendo algumas informações peculiares sobre astrologia, saindo um pouco do contexto técnico e do aprendizado sobre as técnicas de leitura. No primeiro episódio, eu trouxe para vocês algumas histórias relativas às mulheres que participaram da astrologia no mundo antigo, de forma direta ou indireta. A gente viu algumas peculiares, mas bem interessante observar como algumas mulheres, mesmo no segundo plano, aparecem ali no contexto, como na história do imperador Adriano, e da Júlia Balbila, que era uma acompanhante da sua esposa e que ela acabou participando. Então vocês vão perceber como essa figura da mulher num segundo plano, como uma orientadora, acaba aparecendo também aqui neste quarto episódio. No segundo episódio a gente falou um pouquinho sobre a história da astrologia no Brasil. No terceiro episódio, sobre a história da figura importante, o Girolamo Cardano, bastante polêmico, teve uma vida bastante conturbada, altos e baixos, e ainda acabou preso pela Inquisição. Ele foi bastante importante para o ramo da medicina e para a astrologia, muito popular na sua época ali renascentista e no momento atual também. Neste quarto episódio nós vamos dar continuidade à participação de pessoas, de seres que estão bem envolvidos aqui com a condução da história, no comando coletivo, e que tiveram envolvimento com a astrologia de alguma maneira. Não é incomum que os presidentes consultem várias pessoas, consultem profissionais para tomarem as suas decisões importantes. Geralmente eles vão consultar alguns conselheiros, amigos, família e também astrólogos. É bastante comum aqui a participação e envolvimento de alguns presidentes norte-americanos com a astrologia de forma indireta ou de forma direta. Então vamos ver aqui como eles se envolveram com a astrologia de alguma maneira. Nós temos um primeiro relato do 29º presidente dos Estados Unidos, Warren Harding. Ele também usou bastante a astrologia durante a sua presidência, mas muito fortemente por aconselhamento da sua esposa, Florence Harding, que se utilizava muito, estudava muito as técnicas esotéricas, ocultistas, e a astrologia como uma ferramenta também. Talvez nenhuma primeira-dama fosse mais especialista em toda a gama aqui dos assuntos das ciências ocultas e acabou de alguma forma influenciando o Warren Harding. Essa informação, inclusive, está contida em documentos na Biblioteca Nacional das Primeiras Damas dos Estados Unidos. Um outro membro ali da presidência bem envolvido com a astrologia foi o vice-presidente Henry Wallace. Ele era um observador das estrelas, como dizem aí os documentos da Biblioteca do Congresso norte-americano. Na verdade, ele não só era um observador das estrelas no sentido astronômico, mas no sentido astrológico também. O Henry Wallace foi o 33º vice-presidente dos Estados Unidos, ele cumpriu o mandato dele junto com o Roosevelt, foi também o 11º secretário da Agricultura, o 10º secretário de Comércio e foi o fundador do Partido Progressista. Enfim, ele participou bastante aqui em muitos momentos da condução dos Estados Unidos como país e muitos desses momentos orientados pela astrologia. De acordo com o Washington Post, numa coluna de 1940, ele foi chamado de observador das estrelas e de muitos cultos. Bastante provável que ele tenha sido um ocultista. Bem, nesse contexto, né, é bem provável que ele tenha sido um ocultista. O próximo não é um presidente, mas uma primeira-dama, a Dolly Madison. A Dolly Madison acreditava muito nas leituras astrológicas, também era bem envolvida com o ambiente ocultista e esotérico. Ela foi a esposa de James Madison, que foi o 4º presidente dos Estados Unidos. E, embora não exista nenhuma evidência da participação do James diretamente com a astrologia, há evidências de que Dolly, sua esposa, primeira-dama, participou pelo menos de alguns momentos envolvendo a astrologia nas decisões do marido.
em 1º de agosto de 1833, ela escreveu uma cartinha de cunho bem espiritualista para sua sobrinha, Mary Cutts. Ela disse que a sua fortuna, querida Mary, seja ainda melhor do que as previsões da Sibila. Há um segredo, no entanto, ela não lhe disse, e esse é o poder que todos nós temos na formação de nossos próprios destinos. Uma Sibila é uma profetisa. O próximo é o nosso famoso e conhecido Donald Trump. Na verdade, quem orienta Donald Trump não é uma astróloga propriamente, mas ele tem uma conselheira espiritual chamada Paula White. Ela é conhecida por um estilo bem luxuoso de vida e orientou também muitas celebridades, incluindo a Tyra Banks, Michael Jackson e também o Donald Trump. Ela fez algumas previsões para ele. Ela disse que ele é 100% cristão, que muito orientado por Deus, por Jesus, com um palavreado, assim, uma orientação expressiva bastante cristã. Mas ela tem um lado astrológico dela também. E ela disse para ele que em 2018 uma certa agitação traria um ano caótico para toda a família dele, de acordo com as estrelas e os planetas. O presidente que mais teve envolvimento com a astrologia na história dos Estados Unidos, indiscutivelmente, foi o Ronald Reagan. Donald Reagan, que foi o chefe de gabinete do Ronald Reagan, foi deposto em meio a um escândalo envolvendo o Irã e escreveu em seu livro, em 1988, For the Record, o que ele via como um segredo doméstico mais bem guardado da Casa Branca. Ele escreveu que praticamente todos os principais movimentos e decisões que os Reagans tomaram durante o tempo dele como chefe de gabinete da Casa Branca foram esclarecidos com antecedência por uma mulher em São Francisco que calculava os mapas para ter certeza de que os planetas estavam em um alinhamento favorável para os empreendimentos. Em pouco tempo, essa astróloga que estava aconselhando a Casa Branca foi identificada como Joan Quigley. O New York Post publicou uma matéria com a manchete: "A astróloga corre à Casa Branca", e a divulgação se tornou um alimento para piada em toda Washington. Para variar, como eu disse para vocês, na época antiga, a astrologia era vista como uma ciência válida e muito respeitada. Inclusive, nós vimos que imperadores, califas e reis se utilizaram da astrologia para a orientação dos seus reinados. Mas no mundo moderno, o quadro virou, né? Na verdade, o mundo moderno respeita pouco a astrologia de forma direta, mas muitos se utilizam de forma secreta, muitos mesmo. No Capitólio, o deputado democrata da Califórnia, bem afiado também, culpou a astrologia pelos republicanos que desistiram de um projeto de lei comercial que estava sendo revisado. Ele disse assim: "Talvez um astrólogo esteja dizendo a eles para se oporem hoje." O presidente da Câmara, Jim Wright, também respondeu: "Está tudo bem para mim, estou feliz que ele consulte alguém." Até o porta-voz da Casa Branca, Marilyn Fitzwater, abriu um briefing diário dizendo: "Farei sua primeira pergunta exatamente às 12h33, brincando aqui com a questão da astrologia eletiva. Um exasperado Michael Dukakis, governador de Massachusetts e eventual candidato presidencial democrata, ele adotou um tom um pouco mais sério durante uma conferência de imprensa em Boston, dizendo: "Espero que o destino da nação a partir de janeiro de 1989 seja baseado em algo além de mapas astrológicos." Nancy Reagan, que tentou esconder seu relacionamento com Quigley, fazendo pagamentos através de um terceiro, ficou muito envergonhada com a revelação, que eu disse para vocês. Muitos se utilizam de aconselhamento astrológico de forma secreta porque sabem que funciona, ou seja, a informação é verdadeira. Porém, não declaram para o mundo a sua utilização porque, por contexto social, ainda a astrologia é vista como um assunto místico. Ela escreveu em seu livro em 1989, My Turn: "Embora a astrologia tenha sido um fator para determinar a agenda de Ronnie, nunca foi a única e nenhuma decisão política foi baseada nisso." Aí ela tentou se livrar um pouco. Mas Quigley abriu exceção à representação diminuída de Reagan, dizendo em Los Angeles Times: "Eu participei de uma maneira mais íntima do que os informantes reconhecidos publicamente e de maior importância."
Em seu livro de 1990, What Does Joanna Say? My 7 Years as White House Astrologer for Nancy and Ronald Reagan, ela escreveu: fui responsável por cronometrar todas as conferências de imprensa, a maioria dos discursos, os discursos de Estado da União, as decolagens e pousos da Força Aérea, escolhi o momento do debate de Ronald Reagan com Jimmy Carter e os 2 debates com Walter Mondale, todas as viagens estendidas ao exterior, bem como as viagens mais curtas e excursões de um dia. Quigley até se gabou de ter um papel em aliviar a postura de Reagan em relação ao Império do Mal. O Império do Mal era a expressão que Reagan utilizava para a União Soviética durante a Guerra Fria, dizendo ao Los Angeles Times em 1990, Nancy sabia o que tinha em mim, acho que ela nunca quis admitir, eu acho que ela teria preferido para mim nunca mais ser ouvida de novo. Nancy Reagan mais tarde escreveu que era uma questão de manter o presidente seguro como ela pudesse. Poucas pessoas podem entender como é ter seu marido baleado e quase morrer, e depois expô-lo o tempo todo a multidões enormes, dezenas de milhares de pessoas, qualquer uma das quais pode ser uma lunática com uma arma, escreveu ela em um livro de memórias. Ele estava fazendo tudo o que podia pensar para proteger meu marido e mantê-lo vivo. Quigley disse em seus mapas, que ela poderia ver quase tudo. Reagan não ganharia a indicação republicana em 1976 porque Saturno estava adverso. A vitória de Nixon em 1972 foi condenada ao fracasso por causa de uma configuração prejudicial de 2 anos de Urano. E também disse a Nancy Reagan que ela poderia ter previsto a tentativa de assassinato de John Hinckley em março de 1981, se ela tivesse elaborado os mapas astrológicos. Eu poderia ter previsto isso, era muito óbvio, disse Quigley em uma entrevista, lamentando que ela estava fazendo outras coisas. Nesse sentido, o presidente foi estritamente mantido com um calendário codificado por cores que correspondia a um semáforo. A cada dia era dada uma cor: verde para os dias que estavam claros, bons, amarelo para exercer cautela e o vermelho para os dias ruins. Nancy ofereceu notas adicionais de 10 a 14 de março sem atividade externa, de 13 de abril cuidado. Então ela fazia uma orientação diária, como a gente costuma fazer na astrologia letiva mesmo, para guiar as decisões importantes do presidente. E como o presidente tem muitas decisões, atividades, enfim, situações em que ele se expõe muito, expõe opinião própria, decisões importantes que não envolvem só a ele, mas ao país inteiro, essas orientações são muito interessantes, muito mesmo. Enquanto alguns horários foram estabelecidos por lei, Quigley alterou-os para melhorar as coisas. Por exemplo, uma segunda cerimônia de juramento de Reagan estava marcada para o meio-dia. Quigley ditou para que fosse às 11 horas, 56 minutos e 50 segundos, na tentativa de fazer o melhor de um dia inauspicioso de acordo com seus gráficos. Sim, realmente quem trabalha com astrologia letiva sabe que determinados dias tem momentos bem ruins e que às vezes um único espacinho, assim, um pequeno trechinho do dia acaba apresentando possibilidades menos difíceis, mais auspiciosas, podemos dizer, Quigley também observou que Reagan era um presidente tão bem sucedido porque o sol dele estava em Aquário, que significa que ele era equilibrado e visionário, e que Júpiter estava em Escorpião, dando-lhe força e vitalidade, porque ela sabia como jogar esses pontos fortes para a vantagem presidencial de Reagan. Mas Quigley não foi a única astróloga que os Reagans consultaram. O interesse deles pela astrologia já era mais antigo, desde 1950. Há um fato citado em jornais, que foi quando Ronald Reagan e Nancy Davis estavam indo pela primeira vez para Hollywood. Eles tinham um envolvimento aqui com o astrólogo Carroll Wright. Ele era um advogado da Filadélfia e tinha se tornado astrólogo.
Esse astrólogo também foi responsável pelo aconselhamento de Cary Grant e da princesa Grace. Na sua autobiografia, Reagan se refere a Reiter como um dos nossos bons amigos. Ele também aconselhou Reagan ao longo da carreira de ator e da política também. Tanto que em 1967, quando Reagan assumiu o cargo de governador da Califórnia, ele insistiu que ele deveria fazer o juramento de posse à 00:10 de 2 de janeiro, mesmo que seu mandato tenha começado oficialmente a 12:01. Mesmo assim, os Reagans queriam que fosse mantido em segredo, assim como Quigley. Eu disse a Nancy, espero que isso não saia, lembrou Quigley mais tarde em uma entrevista. Eu queria segredo mais do que Nancy. Mas uma vez que saiu, que foi publicado, ela jurou não ajudar mais o presidente no futuro, dizendo: depois do final desse ano, nunca farei nada relacionado com nenhum presidente dos Estados Unidos novamente. Quigley ficou em grande parte fora dos olhos do público até a sua morte em 2014, mas ela teve uma tentativa de investimento, buscou por alguns investidores do Vale do Silício para criar um negócio de astrologia online que não deu muito certo. Talvez os planetas não estivessem aí tão alinhados, tão auspiciosos para o negócio dela, ela errou um pouquinho aqui nessa previsão. E como continuidade da história, não é nada de muito novo. Nós sabemos que ali nos meios políticos, há sempre os que buscam por uma orientação de um caminho ou outro ligado à espiritualidade, ao misticismo, ao esoterismo. E mesmo de uma forma secreta, muitos astrólogos estão ainda bastante ativos em aconselhamento a muitos presidentes. Bom, deixo um abraço forte para vocês e volto aqui para o 5º episódio da 2ª temporada. Até mais! Se você gostou desta história, compartilhe com seus amigos e deixe seu e-mail no rodapé do site para receber as notificações de novas postagens.